Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, coragem e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma pergunta, mas em um mandato de perseverança, um grito de convocação contra o recuo e uma declaração do valor inestimável da nossa fé, registrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Que comando poderoso, que chamado à resistência espiritual, que fundamento de ousadia para começar o nosso dia. Este texto não é uma sugestão gentil, é uma ordem executiva do Espírito Santo, uma exortação apaixonada para uma comunidade de crentes que, como nós, enfrentava a tentação de desistir. O autor aos Hebreus, após descrever a suficiência do sacrifício de Cristo e o nosso livre acesso ao Santo dos Santos, antecipa a pressão esmagadora do sofrimento, da perseguição e do cansaço da jornada. A resposta dele não é uma fórmula mágica, mas uma decisão deliberada e radical. Não rejeiteis. A palavra grega aqui, para rejeitar, significa lançar fora, jogar para longe, como quem se desfaz de um peso inútil ou de um lixo. É uma imagem chocante. A nossa confiança não é algo que simplesmente perdemos, como chaves. É algo que corremos o risco de ativamente jogar fora. E o que é essa confiança que somos ordenados a não descartar? A palavra original é parresia, um termo riquíssimo que significa muito mais do que otimismo. Significa ousadia, franqueza, coragem, especialmente a coragem de falar e agir abertamente diante de oposição ou de autoridades superiores. No contexto cristão, esta é a nossa confiança ousada para entrar na presença de Deus sem medo, baseados não em nossos méritos, mas no sangue de Jesus, Hebreus 10, 19. É a certeza inabalável da nossa salvação e da nossa identidade como filhos amados. É a coragem de confessar o nome de Cristo publicamente em um mundo hostil. É a convicção profunda na fidelidade de Deus mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Essa confiança não é a autoconfiança humana, que é frágil e circunstancial. É a Cristo-confiança, uma posse espiritual de valor incalculável, forjada no fogo da promessa de Deus e selada pelo Espírito Santo. E por que devemos nos agarrar a ela com tanta força? Por que não jogá-la fora quando a pressão aumenta, quando a dor se intensifica, quando a espera se prolonga? A resposta é a segunda parte do versículo, porque tem grande e avultado galardão. Aqui está a nossa motivação, aqui está a nossa perspectiva. A nossa perseverança não é um exercício estoico de resistência sem propósito. Ela está intrinsecamente ligada a uma recompensa gloriosa, magnífica, imensa. O galardão não é o nosso salário, pois a salvação é de graça. É o prêmio do vencedor, a recompensa do servo fiel, a herança do filho que perseverou. É a alegria de ouvir, muito bem, servo bom e fiel. É a coroa da justiça, da vida e da glória. É a plena realização de tudo pelo que esperamos. Lançar fora a nossa confiança, portanto, é o pior negócio da eternidade. É trocar um tesouro eterno por um alívio momentâneo e ilusório. Portanto, viver a verdade deste versículo é aprender a ser um guardião tenaz da nossa confiança em Cristo. É um chamado para uma reorientação radical do que valorizamos. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da batalha para manter nossa confiança, mas nos garante o poder para não a rejeitarmos. Não lutamos para obter a confiança. Nós lutamos a partir da confiança que já nos foi dada como um dom
recusando-nos a jogá-la fora. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que, não importa a intensidade da tempestade, a nossa confiança em Deus é a nossa âncora e o nosso bem mais precioso, pois ela está conectada a uma recompensa garantida pela soberania de Deus. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar o medo paralisante pela ousadia santa, a dúvida corrosiva pela certeza da fé e o impulso de recuar pela decisão de permanecer firme, com os olhos fixos no grande galardão. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo o peso do mundo sobre suas ombros. Talvez a voz sutil da tentação esteja sussurrando em seu ouvido: desista, não vale a pena. Jogue a toalha, ninguém se importa. Deus se esqueceu de você. Talvez o inimigo da sua alma esteja apresentando o sofrimento presente como prova de que a promessa futura é uma farsa. Talvez você esteja segurando a sua confiança com as pontas dos dedos, pronto para deixá-la cair. Hoje, esta oração será um ato deliberado de resistência. Será um momento de, pela fé, cerrar os punhos em torno da nossa bendita confiança e nos recusarmos a soltá-la. Que esta oração seja um reforço para a sua alma cansada, um capacete da salvação para a sua mente atacada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire profundo, sinta o valor do que Deus lhe deu e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando que não rejeitaremos a nossa confiança. Agora, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã com um coração que escolhe a ousadia e a confiança em Ti. Nós te bendizemos e magnificamos não apenas por quem Tu és, mas pela recompensa gloriosa que preparastes para aqueles que perseveram. Antes de qualquer súplica, nosso coração exulta na certeza do Teu grande e avultado galardão. Louvamos-te porque Tu não nos chamas para uma jornada sem propósito, mas para uma corrida com um prêmio eterno. Tu és o Deus fiel, o prometedor que não pode mentir, o arquiteto da nossa esperança. Nós te exaltamos porque a nossa confiança não é um sentimento vago, mas uma convicção firmada no caráter do Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos a Tua soberania absoluta, que garante que nenhuma luta é em vão e que o nosso galardão está seguro em Tuas mãos. Cada respiração que tomamos é um testemunho da Tua graça que nos sustenta e nos capacita a não recuar. Te louvamos porque a nossa confiança não se baseia em nossa performance, mas na obra consumada de Cristo. Te exaltamos porque o véu rasgado é o nosso convite permanente para uma audiência ousada contigo. Cada novo dia é uma nova oportunidade de demonstrarmos que não jogaremos fora essa dádiva preciosa. Tuas misericórdias nos renovam e perdoam nossas falhas passadas quando fraquejamos e duvidamos. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não como uma mentalidade de desertores acuados, prontos para fugir, mas com a mentalidade de soldados de elite que conhecem o valor da sua missão e a certeza da sua recompensa. Obrigado, Pai, porque a nossa paz não vem da ausência de batalha, mas da confiança inabalável em nosso comandante durante a batalha. Tu és o Deus cuja recompensa é certa e cujo poder é suficiente. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o supremo exemplo de quem não rejeitou a sua confiança. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e agora está assentado à destra da Tua majestade. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o pioneiro que abriu o caminho para o trono da graça e nos convida a segui-lo com ousadia. É através do seu sangue que a nossa confiança tem fundamento. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o teu poder é maior do que qualquer inimigo e de que a tua promessa de galardão é verdadeira. Confiamos que, por estarmos em Cristo, temos acesso a essa mesma perseverança. O mesmo Espírito que o susteve habita em nós hoje, nos fortalecendo a cada passo, nos lembrando da recompensa e nos capacitando a permanecer firmes. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo privilégio de ter essa confiança, pela honra de lutar por um galardão eterno e pelo poder que está disponível para nós.
Cremos que neste dia andaremos em ousadia e fé, agarrados à nossa herança, que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo desesperado de que vale a pena confiar no nosso Deus. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com um coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua fidelidade e a glória do galardão que nos ofereces. Diante do esplendor da Tua promessa e do comando claro para não rejeitarmos nossa confiança, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, a nossa tendência natural é a incredulidade, o medo, o recuo e a troca da nossa herança celestial por um prato de lentilhas terreno. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de jogar fora a nossa confiança. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que diante da primeira dificuldade, do primeiro ataque, da primeira decepção, nós consideramos a possibilidade de desistir. Confessamos que permitimos que o medo do homem, a ansiedade sobre o futuro e a dor do presente falassem mais alto que a Tua promessa de recompensa. Perdoa-nos por abraçarmos a dúvida, por nos sentirmos intimidados e por permitirmos que a voz do inimigo, que nos chama de fracassados, crie raízes no nosso coração quando fomos chamados a viver com a ousadia dos filhos do Rei. Confessamos o pecado de buscar nossa confiança em fontes erradas. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos basear nossa segurança em nosso desempenho, em nossa conta bancária, em nosso status social ou na aprovação de outras pessoas. Confessamos que quando essas coisas falham, nossa confiança se esvai, revelando que ela nunca esteve verdadeiramente em Ti. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que esquecemos que a nossa confiança não é em nós, mas em Cristo em nós. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da amnésia espiritual. Confessamos nosso esquecimento crônico do grande galardão. Vivemos como se esta vida fosse tudo o que existe, e por isso as perdas e dores terrenas nos parecem insuportáveis. Perdoa-nos, Senhor, por fixarmos nossos olhos nas ondas da tempestade em vez de fixá-los em Ti e na recompensa eterna. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: desânimo, exaustão e a dolorosa sensação de que estamos lutando em vão. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa luta presente, por mais leve e momentânea, está produzindo para nós um peso eterno de glória. Confessamos o pecado do recuo. O autor aos Hebreus nos adverte que não somos dos que retrocedem para a perdição. Confessamos que muitas vezes em pensamento, em atitude e em omissão, nós recuamos de compartilhar nossa fé por medo, recuamos de tomar uma posição pela justiça por conveniência, recuamos de perdoar por orgulho. Perdoa-nos por nossa covardia, que na verdade é uma falta de fé no Teu poder para nos sustentar. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos um convite para entrar com ousadia no Santo dos Santos, muitas vezes vivemos como órfãos do lado de fora do portão, com medo de nos aproximar. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos o privilégio do acesso direto a Ti e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e ousadia. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa capacidade de segurar firme, mas na obra perfeita de Jesus Cristo que nos segura. Pedimos que o sangue daquele que abriu novo e vivo caminho nos purifique de todo medo, de toda dúvida, de toda covardia e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração ousado. Renova dentro de nós um espírito de perseverança e de confiança radical. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber que nosso galardão é grande nos céus. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossa própria coragem, mas em Ti, que és a fonte dela.
Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive intimidado e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos ousados que têm livre acesso ao trono do Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque a nossa confiança tem uma recompensa invencível. Esvazia-nos de todo pensamento de recuo e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: não rejeiteis a vossa confiança. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa perseverança e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os gigantes de hoje, não com temor, mas com a confiança de quem já sabe o resultado final da guerra. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir que nos deis confiança, mas para agradecer pela que já nos deste em Cristo e para pedir a graça de não a jogarmos fora. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que se recusam a recuar. Por isso, hoje, com ousadia e confiança te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para nutrir nossa confiança. Que o Teu Espírito Santo nos impulsione a nos achegarmos continuamente ao trono da graça. Remove de nós a autossuficiência que nos impede de orar e a preguiça que nos afasta da Tua palavra, pois é ali que nossa confiança é alimentada e fortalecida. Queremos não apenas conhecer o conceito de parresia, mas vivê-lo a cada momento. Que o ato de declarar "tenho ousadia pelo sangue de Jesus" seja nossa primeira reação ao acordar, ao enfrentar uma tarefa impossível, ao sentir medo e ao terminar o dia. Que seja nossa postura constante. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nossa confiança está no galardão eterno. Senhor, que entremos em nosso local de trabalho hoje não com medo da competição, da crítica ou do fracasso, mas com a santa ousadia de quem trabalha para um rei e para uma recompensa eterna. Diante de projetos desafiadores, de prazos apertados, de pessoas difíceis ou de um ambiente hostil, ajuda-nos a lembrar que não estamos apenas trabalhando por um salário, mas acumulando um tesouro no céu. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que os nossos colegas vejam que a nossa estabilidade não vem das circunstâncias, mas da certeza da nossa esperança. Dá-nos a ousadia de fazer o que é certo, para que seja um testemunho do poder do nosso Deus, que recompensa os que... Pai amado, firmados na verdade imutável e na exortação poderosa de Hebreus 10:35, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da vitória que já nos foi garantida. Recusando-nos a jogar fora a confiança que tem um prêmio tão grande. Queremos que esta identidade de guerreiros perseverantes se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos impulsione para a frente, como a Tua palavra nos ensina em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor, queremos viver nesta fortaleza. Quando a intimidação vier hoje, seja a voz de um chefe autoritário, a pressão para comprometer nossos valores, o medo de compartilhar nossa fé, ou a ansiedade paralisante diante de uma grande decisão, que a nossa primeira reação seja marchar em oração para o Teu trono da graça e clamar: Pai, preciso da Tua ajuda em tempo oportuno. Dá-nos a força sobrenatural que vem de Ti para usarmos nossa confiança como o escudo. Capacita-nos a praticar o que a Tua palavra nos instrui, em 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor
lança fora o temor. E o teu amor foi provado na cruz, que nos deu essa confiança. Ajuda-nos a viver nesse amor que expulsa todo medo. Pai, sabemos que a intimidação virá, mas nos agarramos à promessa de que se nos achegarmos a Ti, encontraremos graça para nos ajudar. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada situação que nos causa medo é um convite para experimentar a suficiência do Teu poder. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre áreas de covardia, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua graça que nos torna ousados. Declaramos em nome de Jesus que não temos um espírito de medo. Declaramos que temos livre acesso ao trono do universo. Declaramos que, ao primeiro sinal de intimidação, marcharemos com confiança para o nosso Deus. Hoje, escolheremos a ousadia, a coragem e a liberdade que pertencem aos filhos de Deus que conhecem seu acesso privilegiado. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre o desânimo e a vontade de desistir ao mantermos nossos olhos fixos no grande galardão. Senhor, reconhecemos que uma das maiores batalhas da fé é a batalha contra o cansaço. O inimigo não precisa nos derrotar em uma grande luta se ele puder simplesmente nos esgotar na longa caminhada. Pedimos que, ao nos sentirmos tentados a jogar fora nossa confiança por exaustão, possamos ser fortalecidos pela visão da recompensa. Ajuda-nos a viver a verdade de Gálatas 6:9 e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. A promessa da colheita, do galardão, é o nosso combustível para não desfalecer. Ajuda-nos, Pai, a ter uma perspectiva eterna em meio às tarefas mundanas. Quando o casamento se torna difícil, ajuda-nos a perseverar, lembrando do galardão. Quando a criação dos filhos é exaustiva, ajuda-nos a não desistir, lembrando do galardão. Quando o nosso trabalho parece sem sentido, ajuda-nos a servir com excelência, lembrando do galardão. Quando a luta contra um pecado persistente nos cansar, ajuda-nos a levantar e lutar mais uma vez, lembrando do galardão. Que a verdade de 2 Coríntios 4,17, de que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, seja... Especificamente, oramos pela vitória sobre o desânimo que vem da invisibilidade. Oramos por aqueles atos de serviço, de bondade, de integridade que ninguém vê, que ninguém aplaude. Pai, Tu vês e Tu recompensarás. Ajuda-nos a não rejeitar nossa confiança quando o reconhecimento humano não vem, pois nossa esperança está no Teu reconhecimento. Oramos pela vitória sobre o desânimo que vem da demora. Quando oramos e a resposta parece não vir, quando lutamos e a vitória parece distante, ajuda-nos a perseverar, sabendo que, a seu tempo, ceifaremos. Que a certeza da recompensa futura nos dê força para a obediência presente. Declaramos em nome de Jesus que não somos dos que se cansam e desistem. Declaramos que nossos olhos estão fixos em Cristo e na recompensa. Declaramos que somos vencedores sobre o espírito de desânimo, porque nossa força vem da alegria do Senhor e da certeza da nossa herança. Hoje, escolheremos perseverar, fazer o bem e não desfalecer. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre a dúvida e a incredulidade, ao firmarmos nossa confiança na Tua fidelidade infalível. Pai, sabemos que o inimigo ataca a raiz da nossa confiança, que é a nossa fé na Tua palavra e no Teu caráter. Ele semeia dúvidas sobre as Tuas promessas, sobre a Tua bondade, sobre o Teu poder. Em nome de Jesus, nos recusamos a permitir que essas sementes de incredulidade germinem. Nós escolhemos basear nossa confiança não em nossos sentimentos flutuantes, mas na rocha inabalável da Tua fidelidade. Nós nos agarramos à exortação irmã do nosso texto em Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. Nesta manhã, pela fé, nós declaramos: Tu és fiel. Quando nossa mente é bombardeada com "e se?", nós respondemos com "mas Deus é fiel". Quando as circunstâncias parecem contradizer tuas promessas, nós escolhemos acreditar no teu relatório. Nós tomamos a decisão de levar cativo todo pensamento de dúvida. Quando um pensamento de "Deus se esqueceu de mim" surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que Ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Quando um pensamento de "esta situação é impossível" surgir, nós o levaremos cativo à verdade de que para ti nada é impossível, porque tu és fiel. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a praticar essa confiança na tua fidelidade. Ajuda-nos em meio à incerteza do dia a fazer pausas e a recitar as tuas promessas, a lembrar dos teus atos de fidelidade no passado. Declaramos que temos a mente de Cristo, que confiava plenamente no Pai, mesmo na cruz. Ajuda-nos a viver desta realidade e que possamos experimentar a promessa do Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que a certeza da recompensa futura nos dê força para a obediência presente. Declaramos em nome de Jesus que não somos dos que se cansam e desistem. Declaramos que nossos olhos estão fixos em Cristo e na recompensa. Declaramos que somos vencedores sobre o espírito de desânimo, porque nossa força vem da alegria do Senhor e da certeza da nossa herança. Hoje, escolheremos perseverar, fazer o bem e não desfalecer. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia, não como pessoas tímidas e vacilantes, mas como guerreiros vitoriosos que se recusam a jogar fora a sua santa ousadia. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a bandeira da nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas começando a viver o mandato de não rejeitar nossa confiança. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual confiança específica o inimigo tem tentado fazer você jogar fora e que hoje você decide, pela graça de Deus, segurar com todas as forças. É a sua confiança na salvação, no perdão, no futuro, no poder de Deus? Declare isso pela fé. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está lutando contra o desânimo e a vontade de desistir, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, encorajar uns aos outros a permanecer firmes até o fim. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a perseverar com os olhos no galardão. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado e precisa ser lembrado de que sua luta tem uma recompensa gloriosa. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa ousada confiança, o amor de Deus Pai, que nos promete um grande e avultado galardão, e a comunhão do Espírito Santo, que nos fortalece para não recuarmos, sejam com todos vocês. Que o Senhor os encha de uma santa e sobrenatural ousadia para enfrentar este dia. Que a promessa da recompensa eterna ilumine cada passo seu. Que Ele silencie toda a voz de medo, dúvida e intimidação. Que o Senhor te guarde de jogar fora o tesouro da tua fé e que, ao final deste dia, a tua confiança esteja não apenas intacta, mas fortalecida e mais brilhante. E que você caminhe na certeza e na coragem que só aqueles que sabem o prêmio que os espera podem conhecer. Em nome de Jesus, amém.